Estamos começando mais um episódio de O Backstage. Se você está assistindo aqui na G-Prime TV, esse episódio é inédito. É isso mesmo. Toda terça-feira, às 13 horas, um episódio inédito, exclusivamente aqui na G-Prime TV. Então, se você quer assistir em primeira mão cada um dos episódios, assina aí, assina não, né? No YouTube a gente fala para se inscrever. Se inscreve, ative o sininho aí, fica antenado. Tem uma grade de programação durante a semana toda, mas o Backstage ele vem às terças-feiras às 13 horas com episódios inéditos. E aí o que acontece? Na quarta, quinta e sexta a gente reprisa em outros horários. E aí na outra semana vai para o nosso canal exclusivo do Backstage e lá você pode assistir esse episódio e os outros na íntegra e também cortes, os resumos, enfim. Lá você pode ter todo o compilado dos episódios que nós já publicamos. Porém, não se esqueça, aqui você vai assistir em primeira mão. Outra coisa que eu quero falar para você é que no Instagram, tanto do Backstage Cast quanto no gprime.tv, a gente vai estar postando a grade de programação com os horários, os convidados, backstage, do que está acontecendo. Então também segue a gente lá, tá bom? Eu não vou ficar prolongando muito não, porque hoje a gente tem uma pessoa aqui muito legal, que eu quero conversar muito com ela, porque eita mulher que faz acontecer. Eu acho que é uma inspiração aí para muita gente que tem um desejo de empreender, quer crescer e ela faz acontecer. Até rimou, hein, Fê? Ficou bom, hein? Fê, obrigado por ter vindo. Eu que Fernanda agradeço. fez fila. Enfim, e eu não vou ficar apresentando muito ela, não, mas eu vou falar para vocês que tem muita história boa, apesar da pouca idade, Mas já tô né? beirando os 30, né? Ah, para, vai. Fê, me conta o seguinte, o que você anda fazendo ultimamente, além de ser apresentadora? Boa, já vou puxar aí também. Toda quinta-feira, às 5 da tarde, tem programa Atração Digital para quem quer vender online com mais estratégia para potencializar mesmo esses negócios. Então, tô muito feliz de estar aqui. Obrigada mesmo pelo convite. Que legal, tá vendo? Aqui e lá no Tração Digital. Vamos começar então por aí. O que é esse projeto aí do Tração Digital? É um programa para quem quer vender online? Como que é isso aí? Conta pra gente. Boa. Então, o Tração Digital é um programa que ajuda a galera que tá com vontade de vender online, não sabe exatamente o que precisa fazer, como que é esse cenário, né? Como é que é vender online. Então, a gente traz muito conteúdo, novidades sobre o segmento. Para quem já vende também, dá muita base para quem tá nesse mercado e precisa profissionalizar, potencializar as vendas, estruturar uma operação. Porque vendendo online não é simplesmente publicar produto, tem todo um negócio por trás, né? Então, a missão, junto com o G-Prime TV, é contribuir com o pessoal que quer ter negócios digitais de longo prazo. Não, legal. Inclusive, você traz convidados, né? De Super. diversas áreas. Total. Tem muito convidado legal, né? A gente gravou sobre financeiros, sobre logística, que é a terceirização logística, que de repente a gente pode falar um pouco disso, que é a questão da liberdade que proporciona para o empresário. A gente falou com um consultor lá, um conselheiro do Magalu. Então, tem muito episódio legal, acho que vale a pena a galera pular lá no YouTube da Atração Digital também para dar uma espiadinha. Legal, ó. Minha colega aqui de programa na G-Prime TV. Então, o Backstage é todas as terças às 13 e o Tração todas as quintas. Às 17. Todas as quintas às 17, episódio inédito. Também no mesmo esquema, depois reprisa aí por 4 dias. E também tem o canal exclusivo também, com todos os detalhes, assim como o Backstage. Então, é a minha colega aqui na G-Prime TV. Imperdível. Fê. Imperdível. Fê, me conta uma coisa. Como que foi essa sua entrada, assim, para o mercado de vendas online? Porque, assim, você é certificada Mercado Livre, né? Então, antes de você me falar um pouquinho, o que é essa questão de ser certificada Mercado Livre? Boa. Eu comecei, até para chegar, né, porque que eu sou certificada, como que eu cheguei nisso. Comecei a vender online em 2017, muita gente pode se conectar com essa história, porque eu comecei dentro de casa. Sem saber muito bem, eu tinha 18 anos na época, e era para pagar as mensalidades da faculdade. Eu fazia rádio e TV,
Vou abrir um buraco aqui, mas eu queria fazer dança. De repente a gente vai pegando esses buracos depois. E aí comecei a empreender porque vendendo digital, principalmente com o canal de marketplace, tem uma barreira de entrada muito baixa, né? Você precisa ter produto, colocar o produto para vender e você só vai pagar depois que a venda ela é concluída ali, né? Quando o cliente compra. Então, eu não precisava investir muito. E eu consegui um fornecedor, na época meu pai tinha um contato com um importador de café em cápsula. Ele colocou esse contato na minha mão e eu consegui comprar a prazo. Então, eu realmente não precisei desembolsar dinheiro nenhum. Dentro de casa, eu coloquei esses produtos para vender no Mercado Livre e fui gostando desse negócio. Então, fui tocando a faculdade, terminei, graças às vendas online, finalizei o curso e estagiei na área de marketing, enfim, meio paralelo ali, mas tentando pegar um pouco da comunicação, né? E finalizei a faculdade, continuei o estágio e em paralelo eu vendia também, né? Então, a minha rotina era insana. Pós-faculdade também, mas durante a faculdade era faculdade de manhã, estágio à tarde. Eu fazia aula de dança de noite, depois eu voltava para casa e embalava para deixar pronto pro dia seguinte. Ou, enfim, 2 vezes na semana eu despachava nos correios. Minha mãe me ajudou muito também nessa fase de levar. Sem a faculdade, depois melhorou. Eu continuei estagiando, fazendo aula de dança, virei professora também de dança e vendia café no Mercado Livre. Deixa eu respirar um pouco aqui, avião. Eu falo assim, eu não sei, porque hoje é uma rotina que eu não sei se eu ia dar conta, não. Assim, acordar, eu pegava o ônibus pra ir pra faculdade, que eu estudava na Paulista, 5h30 da manhã. Tava dentro do ônibus 5h30. Eu voltava pra casa, era perto das 10, pra embalar café, eu ia dormir lá pra meia-noite, né? Então era meio insano. Mas aí eu me apaixonei pelo esse mercado digital, né? Eu falei, cara, como que eu posso me aprofundar ainda mais? Eu sempre investi muito em conhecimento, né? Eu falo muito disso nas minhas redes, porque eu acho que isso destrava muita coisa, né? Encurta muitos caminhos. E aí eu falei, putz, será que eu também não posso compartilhar esse conhecimento com outras pessoas? Foi quando eu vi que o curso de consultor do Mercado Livre era uma oportunidade de você aprender ainda mais e depois você ia ser certificado para dar consultoria para outros negócios. E sempre bati muito na tecla de propósito. Mas eu vendi... Nossa, eu vou abrir muitos buracos. Mas depois a gente recupera. A gente vem pegando. Eu sempre busquei muito trabalhar com propósito, né? E aí, quando eu tava vendendo café, eu não tomo café. Gente do céu. E aí eu falei assim, como que eu posso vender um produto que eu não consumo? Sim, eu sempre fui muito dedicada, né? Então, eu buscava entender o produto. Se o cliente me perguntava do produto, eu ia saber tudo do produto. E o paladar mesmo do produto, eu tentava pegar com os feedbacks dos clientes. Então, assim, esse café é mais encorpado. Eu conseguia traduzir, mas ainda assim eu falava, como que eu posso vender um produto que eu não... E aí eu fui buscar algumas outras coisas pra fortalecer essa minha venda, sabe? Porque eu comecei a ficar um pouco chateada com isso. Se eu tô vendendo um produto... Aí eu falei, tá, então eu tô vendendo um produto que conecta as pessoas. Porque o café, quando a gente vai... Vamos tomar um cafezinho? Pra gente conversar, fazer negócio, é sempre isso. Falei, então eu vou posicionar e pensar também que eu tô construindo uma empresa que vai conectar outras pessoas. Aí começou a ficar mais leve, porque eu realmente tava começando a ficar chateada, porque eu gosto muito desse mercado de vender online. Aí foi por isso que eu busquei a consultoria, porque aí talvez eu ia ajudar outras pessoas, isso ia me alimentar de alguma forma. Mas o produto em si também eu fui buscar esse sentido, né? E aí foi isso que aconteceu, assim, caí nesse universo... E cheguei na consultoria por esse motivo, né? E não saí mais, né? Desde então, 2021, que eu me formei como consultora, eu nunca parei de atender clientes. Não era muito foco, como é hoje, mas eu sempre atendi clientes porque eu gosto muito dessa troca, sabe? De poder ajudar outros negócios a construírem empresas potentes mesmo. Legal. Não, e você me falando sobre isso, que você vendia um produto que você não consumia, mas que você se dedicava muito ao produto, em estudar o produto. E tem muita gente que não acredita nisso. E eu falo pra você que tem uma série na Netflix, se não me engano, acho que chama Playbook. E lá tem um episódio sobre um técnico de tênis, um dos mais requisitados. Foi o técnico da Serena Williams, o Nadal é o cara mais punk. E ele não é jogador de tênis. Ele
exímio estudioso do tênis. Então, assim, ele estudou muito e é um técnico que é reconhecido, assim. Então, essa questão de se falar, de estudar, de se aprofundar, de poder conhecer o produto, faz com que você torne o teu negócio E funciona, potente. né? É isso que depois, ao longo da jornada, eu fui entendendo que não necessariamente eu preciso consumir o meu produto para vender, porque eu posso estar construindo um negócio que está centrado realmente no cliente. Então, é uma necessidade do cliente, eu consegui dar um match, né? Entre a necessidade do cliente e o produto que eu tenho na mão, essa oportunidade. Então, funciona. Não precisa ficar desesperado, putz, eu não consumo o produto e não vou vender, né? Dá para encontrar. Mas Desde que você realmente entenda o que você tá fazendo ali, né? exatamente. Aí a gente cai naquilo que a gente fala, né? Que a nossa função como empreendedor é poder resolver uma dor do cliente, É. né? Aí ali a gente consegue trazer algo de valor para ele, né? Então, assim, o cliente é o nosso maior desejo de compensação ali, né? É isso. Então aí você usa no meio para um produto, um serviço, Isso. mas é muito legal você falar sobre isso. A gente estava falando então do Mercado Livre, aí você chegou nessa parte de conhecimento, só que você não parou aí, você também tem certificações em outras áreas também. Tenho, e no meio do caminho até essa empresa eu vendi, né? Eu não tenho mais a operação de café na mão. Então, em Uhum. 2025 agora, né? Faz 2 anos. 23. 3. 2023 eu vendi a operação e porque no meio do caminho a Renova Eletro, que é uma marca de loja física que meu pai e meu tio tinham, com a pandemia eles foram praticamente obrigados a fechar as portas porque realmente não Sim. podia, né? Passava a fiscalização ali na frente e mandava baixar a porta. E como era uma empresa recente, eles não conseguiram se manter, como algumas outras conseguiram, né? E na pandemia, o meu café, minha venda de café começou a crescer muito, né? Porque mercados fecharam, então as Sim, pessoas o começaram a online cresceu consumir. absurdamente. Então, esse segmento em específico funcionou muito. E aí eles me chamaram, me convidaram para levar a Renova Eletro para o digital, fazer a mesma estruturação, implementação e construção de toda a empresa, né? Uhum. Como a gente começou aqui, vendendo online não é simplesmente pôr o produto. No começo pode até ser, mas depois a gente precisa ter Tá. toda uma estrutura para fazer com que a empresa continue, né? E aí foi isso que eu fiz com a Renova Eletro em 2021. E aí eu tava com as duas empresas, né? Tava com o café e com a empresa de eletro, e é aquilo do propósito e sentido. Eu não via sentido eu estar com duas empresas iguais, com produtos diferentes, fazendo a mesma coisa. Acho que perdi um pouco do foco, sabe? Então eu vendi a operação de café, porque eu entendi também que a de eletro tinha mais potencial de Tá. escala. Eu podia abrir várias filiais também, porque tem benefícios em outros estados, enfim, tinha mais potencial mesmo. Então, foi isso em 2023, né? Vendi, segui com a Renova Eletro, toda a estruturação. Hoje é uma empresa super potente que acontece no Espírito Santo, filial lá, matriz aqui, com processos à distância, que é o operador logístico. E aí, enfim, no meio desse caminho, eu entendi, e a gente vai se descobrindo também, né? Sim, Quando a gente se sim. permite. E aí eu descobri que eu sou uma pessoa muito bem organizada, assim, que eu consigo criar mapas e estruturas mentais muito fáceis. E implementação de sistema, ERP, que é um sistema básico de gestão para as pessoas venderem online, é desafiador para muitas pessoas. Elas olham para aquilo e acham que é um bicho de 7 cabeças. E realmente pode ser, porque ele tem uma série de etapas para se cumprir para que ele funcione Uhum. perfeitamente e cumpra o propósito de fazer gestão. E aí eu falei, putz, como que eu posso ajudar as pessoas? Porque eu implementei no meu café, implementei na Renova Eletro, ajudei algumas pessoas em paralelo, como eu posso também monetizar esse meu trabalho, que eu faço muito bem e com facilidade. E aí eu me formei como consultora certificada da Olist, que é o RP da Olist, o antigo Tiny, né? Talvez a galera conheça como Tiny. Então, me certifiquei como Mercado Livre, Olist recentemente, porque eu entendo que o sistema de gestão é uma parte muito importante dentro das operações, né? E essa é a minha batalha hoje aí. Tá bom. Acho que ele ficou. Aí você fecha bastante esse ciclo, né, do mercado online. Então você sabe como que funciona ali a parte vamos colocar assim, do marketplace, vamos falando de Isso, Mercado Livre, e como que dentro da sua empresa você organiza para que isso se tudo flua. converse, se converse muito bem. É. Como que você enxerga hoje esse boom de marketplace? Marketplace, para que o pessoal
entenda o que é marketplace, assim, rapidamente? Basicamente, você usa a plataforma de alguém para vender seus produtos, né? Então, você vai posicionar os seus produtos dentro do Mercado Livre, vai criar anúncios, como a gente chama dentro do Mercado Livre, vai usar todo o ecossistema, não só o Mercado Livre, né? Shopee, Marketplace, Magalu, Amazon, Temu, de repente a gente pode falar disso também. Então, todos os canais que você pode colocar o seu produto para dentro e usar todo o ecossistema deles para levar o produto até o cliente final. Ah, tá. Porque quando a gente fala de vendas online, né, acho que o mais conhecido é o Mercado Livre, né? Uhum. Então, lá no Mercado Livre, você entende assim, é uma loja que tem várias coisas de várias pessoas vendendo. É como uma analogia legal é o shopping. Pronto. O Mercado Livre é como se fosse o shopping. Você colocou a sua lojinha dentro de um shopping. O que muita gente ainda não sabe ou se confunde, e essa era assim que começou, eu também falei, não, não é possível. Eu comprei isso aqui nas Americanas e chegou para mim aqui que foi entregue aqui por um outro cliente. Aí que me caiu a ficha, que tem muitos desses que tem nome de lojas físicas, como Magalu, como a Americanas, que na verdade também é um marketplace, ou seja, tem outras empresas e outras pessoas vendendo dentro da loja dessas empresas que têm nome de loja É física. isso aí. É porque Magalu principalmente, né? A gente conhece muito como a loja física do Magalu. Mercado Livre não tem loja física do Mercado Livre, por isso Isso. que gera essa confusão, né? Então, o Magalu vende como Magalu, o Mercado Livre também vende como Mercado Livre. Às vezes você vai ver um anúncio lá que é vendido por Mercado Livre. Ah, então ele tem esse processo dele ser Também tem, que é a venda direta, né? Que a gente chama de 1P, e a gente que é seller marketplace, né, 3P. Então, que a gente tem essa jornada entre intermediador do Mercado Livre até o cliente final. Então, 3 jornadinhas ali até chegar lá. Então, tem essas duas frentes. Tanto o próprio canal vendendo para o consumidor final, que isso às vezes é uma briga aí pra gente falar, cara, eu tô competindo direto com o Mercado Livre. Pode ser. E também o espaço para os sellers como nós, né? Tá, e aí como que você tá enxergando esse momento? Porque assim, Mercado Livre, aí Magalu, Americanas, aí a gente pode entender que o Ponto Frio também já tá assim, né? Já tem Marketplace. Nem sei como que tá, na verdade. E aí chega essas grandonas aí, Shopee, Temu, Shein. Shein, avião. Como que você tá enxergando esse monte de coisa assim vindo? Isso aí é bom para quem quer trabalhar nisso? Não é tão bom porque, tipo assim, vira um feirão em que quem dá menos, quem cobra menos. Como você enxerga isso? O mercado fica mais desafiador mesmo, né? A tendência é que a gente aumenta a concorrência, né? Então, eu tenho vários canais ali que vendem vários produtos diferentes. Então, o que eu enxergo é que a gente vai vendo cada vez mais o preço sendo pressionado para baixo. Então, eu como seller, eu como vendedor dentro da plataforma, começo a sentir essa pressão, porque a gente vê Temu. Temu chegou ano passado aqui no Brasil. E já saiu até uma notícia essa semana que a Temu passou em visualização da Shein. Então, a Shein já tá no mercado desde 2020, se eu não me engano, 21. Acho que 20 foi Shopee. Então, a velocidade que esses canais vão vindo, eles vão pressionando e movimentando muito quem tá vendendo lá dentro. Então, o Temu vence. Você já tentou comprar na Temu? Já Conseguiu? consegui. Ah, boa. Mas é muita gamificação, né? É um monte de roleta que aparece, aí você tem que ficar tentando sim. fugir, ou você vai apertando a roleta, você passa 1 hora lá e às vezes você nem finalizou a compra, né? Mas a gente gosta disso, né? A gente se envolve, a gente perde tempo ali, investe o nosso tempo ali, enfim. Então, o que acontece é que a gente tá buscando cada vez mais promoções, produtos, não sei o quê, e aí isso impacta diretamente o mercado brasileiro nesse sentido. A gente que vende dentro do Mercado Livre tá competindo direto com a Temu, que tá fazendo todas essas promoções, que tá vindo com uma grana feroz ali. Então, isso tem um impacto negativo no nosso... Mas a Temu é um marketplace também. Se eu Também. quiser vender lá, eu posso. Eles estão abrindo. Eu não precisa ver se eles abriram para todo mundo. Tava tendo umas regrinhas, poucos sellers estavam podendo entrar, mas eles estão abrindo para, assim como o Shein, também quando chegou, o Shein era só produto internacional, né? Você comprava direto lá da China. Agora você tem vários vendedores brasileiros também ofertando produtos na plataforma. Então é uma transição, né? Esses canais eles vêm fazendo isso. Parece que eles vêm experimentar, sabe? Eu experimento o mercado fazendo de lá para cá. Como eu vejo que funciona, aí eu abro e expando para dentro do próprio país, né? Enfim.
Então, eu vejo que é um cenário mais desafiador para quem vende, porque realmente pressiona um pouco mais, deixa a concorrência um pouco mais forte. Mas é interessante porque a gente começa a segmentar e experimentar também, né, como negócio. Então, putz, Mercado Livre talvez não esteja funcionando tanto porque o meu segmento funciona mais na Shein, porque eu vendo roupa. Shein é super de E tem isso moda. também, né? Tem um marketplace que ele tem um apelo mais para determinado tipo de produto. A gente vê, por exemplo, quando você vai comprar livro, você vai para onde? Amazon. Então, tem alguns produtos que a gente vai... Eletrônico, tem muita gente que vai direto pra Amazon. Tem alguns que vão pro Mercado Livre, mas normalmente a gente vai pra lá. Moda direto na Shein, né? Mercado Livre vem tentando buscar esse espaço de moda, mas tá um pouco difícil ali, né? Então, tem um pouco dessa questão do segmento. Shopee, mais produto mais baratinho, né? Eles estão melhorando, o ticket médio vende produtos mais caros lá também, mas a gente tem um pouco disso. Então, acaba que ajuda também o empresário a posicionar melhor os produtos, né? Assim como tem marketplaces que são específicos, né? Então, Madeira, que é muito voltada para casa. Então, é interessante você também ter espaço de outros marketplaces, porque a gente consegue posicionar o nosso produto direto pro perfil do consumidor, né? Então, talvez quando eu vá comprar móveis, eu vá direto Madeira. E aí, eu tô com o meu produto ali e vai dar direto pro meu cliente. E eu tenho assim, para mim, por exemplo, se é uma coisa mais classe A, mais coisa assim, é a Amazon. Se já é mais Xing Ling, aí é lá na Shopee, Temu, tem essas agora. coisas. É isso mesmo? Acaba que acontece, né? Mas varia, porque, por exemplo, eu sou consumidora 100% assim, Mercado Livre. Tudo que eu vou buscar de produto que eu preciso comprar, eu não entro mais no Google pra buscar e fico lá olhando. Eu vou direto no aplicativo do Mercado Livre. O Léo, meu namorado, ele entra na Amazon. Qualquer coisa que ele vai comprar, ele vai direto na Amazon. O mecanismo de busca dele é a Amazon. Então, pode ser que tenha um produto mais premium, eu vou pra Amazon. Acho que tem um perfil de consumidor que seleciona nesse sentido. Mas tem outro também que é mais fã de uma plataforma, tem uma experiência melhor em uma plataforma. Tem gente que gosta muito da Shopee, entra lá e faz a festa na Shopee. Então, acho que varia muito, sabe? Eu tive um azar danado. Eu tentei, as últimas 3 ou 4 vezes que eu tentei comprar produtos na Amazon que não foi livro, Não deu certo. não deu certo. Não deu certo, não entregou, me vendeu e depois cancelaram. E aí eu peguei um ranço da Amazon de um jeito. Você deu azar, Dei não azar. sei se foi da Aí Amazon assim, mesmo. compro, exatamente, aí é onde que eu quero chegar, entendeu? Não é complicado para marca como a Amazon, por exemplo, que é uma marca consistente, que a gente fala, quando a gente fala de Amazon, a gente fala, Mundial, pô, né? mundial, tem Amazon Prime, um canal de TV, tem isso, tem aquilo. Quando você tem isso, às vezes até é mais caro, né? E eu comprei lá porque eu tenho lá o Amazon Prime e tudo mais, então eu tenho frete grátis de algumas coisas. Pô, mas me decepcionou de um jeito que eu falei, não compro mais. Então, a não ser livro. Livro nunca tive problema. Mas isso não é ruim também para o marketplace, para a marca? E o que eles fazem? Aí que entra a reputação, né? Pra gente, como vendedor, eles setam ali quais são as regras pra gente performar na plataforma e se manter ali, né? Vai ser muito fácil a gente olhar pra isso com o Mercado Livre, a gente conhece o verdinho do anúncio. Então, quando eu vou comprar, hoje eu escuto menos, mas a gente sempre olha lá o vendedor verdinho. Se ele não é verdinho, eu não me sinto segura de comprar. Todos os marketplaces têm essas regras. Então, o vendedor que não tá conseguindo cumprir com essas regras, e quais são? Entrega no prazo, fazer um bom atendimento ao cliente, não ter reclamações, e as reclamações podem ser produto que não chegou bom, que tá com defeito, chegou amassado, avariado, Então, cancelamento por falta de estoque, muitas vezes. Então, eu coloquei lá no meu anúncio que eu tenho 10 peças e, na verdade, eu só tinha 8. Aí eu vendi a 9ª peça e não tenho o que entregar. eu acho que aconteceu comigo isso. Então, que aí o vendedor cancela seu pedido. Cancela o pedido, pronto. Então, os marketplaces, eles colocam essas regras justamente para evitar com que esse tipo de coisa aconteça. E aí, se começa a acontecer, o vendedor, ele é punido.
Então, beleza, o azar foi você ter experimentado, mas com certeza o vendedor teve uma punição e ele tá ralando para conseguir retomar e posicionar de Entendi. novo. E aí isso tem impactos muito diretos no anúncio, né? Você perde sua visibilidade, porque você não tá mais verdinho, você não tem a nota ali dentro da Amazon. Então, todo canal tem as suas regras de reputação baseado nesses 4 pilares aí que eu falei, né? Que é a entrega, atendimento, cancelamento e as reclamações. Tá. Não, entendi. E aí, pra quem tá querendo vender também, que depois vai aprender nutração digital, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque é muito sensível. Se a gente não consegue controlar bem isso, a gente não tem um negócio no digital, nesse modelo de negócio de marketplace. E agora me conta uma coisa que tem tudo a ver com a outra. Você falou que queria ser dançarina, é isso? Sim. Da onde veio isso? A minha adolescência inteira, eu fiz aulas de dança. Desde pequenininha, assim, você vê uns vídeos meus, tem um vídeo muito legal, que eu acho que eu já até postei, que eu tô num lugar, assim, perto de uma piscina, tá tocando uma música, eu tô sozinha e dançando, assim, tinha, sei lá, 3, 4 anos de idade. Então a dança sempre fez parte de mim, assim, esse movimento do corpo e tal. E eu passei a minha adolescência inteira fazendo aula de dança. Então, eu comecei no jazz, depois no hip hop, depois eu fui pro jazz, e aí eu terminei aí no contemporâneo. E aí eu tava assim, claramente, terminando a escola ali, ensino médio, que eu ia viver dançando. Porque quando eu tava ali no final do ensino médio, eu fazia parte durante essa jornada, né, de dança, eu fiz parte de um projeto social chamado Shekinah. E logo no finalzinho, assim, eu inscrevi a gente num projeto de contemplação lá de São Paulo. Que o diretor do balé da cidade, inclusive, Ismael Ivo, ele ia orientar a gente, a colocar alguns orientadores pra gente construir um espetáculo de dança. Porque realmente eu tava assim, buscando. Eu vou atrás de me conectar cada vez mais com esse mercado de dança, porque eu quero viver disso. Tá. Não sei se dançando em companhia de dança, dirigindo companhia, construindo espetáculos, não sei. Mas como eu ainda tava nesse dança, mas não sei exatamente o quê, eu fui fazer rádio e TV porque eu falei, tá, em último caso, eu já falo por que eu não fui fazer dança. Em último caso, eu aprendo a fazer iluminação, vídeo, alguma coisa e faço um espetáculo de dança. A conexão que eu fiz na minha cabeça tava assim, perfeita. E aí eu não fui fazer dança porque na época minha mãe falava assim, Fê, pô, dança no Brasil, cara, vai ralar, né? Vai. E se conseguir, ainda não sei se você tem uma vida boa. E a gente brigou, assim, eu lembro que foi terrível. Enfim, passou a fase. Hoje eu agradeço a minha mãe, porque ela me conhecia mais do que eu até fui trabalhar, assim, eu fiz estágio. Depois que eu terminei a faculdade, teve um tempo livre na minha agenda, né? Então eu fazia estágio, mas aí eu fui dar aula de dança no Teatro Municipal de Barueri. Falei, não, eu vou. Tá bom, eu posso continuar fazendo meu estágio numa empresa, mas eu vou ir vendendo café, né? Tava testando tudo, mas eu vou buscar a dança. E aí eu experimentei trabalhar no teatro por acho que deu 1 ano. E eu odiei. Sério? Odiei. Falei, gente, graças a Deus que eu fiz outra faculdade. Que eu me coloquei no mercado, que eu não desisti do café, porque, né? Podia ter desistido, terminei a faculdade e agora já acabou. Deixa o café pra lá. E aí eu falei, não, isso não é pra mim. Dança pra mim é hobby, tá num lugar de relaxamento, num lugar de... Tudo bem, de intenção, enfim, mas não é trabalho. Realmente não é onde eu quero seguir minha carreira. E aí foi isso, assim, então eu tive a experiência com dança, mas vi que não era. E o meu chamado mesmo é o empreendedorismo, né? Então eu saí depois da empresa, dos estágios, parei de dar aula de dança. Por um tempo eu ainda fiz aula de dança, mas hoje tô mais na yoga. Mas eu pretendo voltar a dançar. E 100% nos meus negócios, né? Sei. Não, mas é importante, né? A gente tá atento a esses movimentos dos nossos momentos, né? Dos nossos desejos, de quem a gente é, né? Abrir espaço para se conhecer e não abandonar as coisas, né? Porque às vezes dá o café. Eu podia ter abandonado porque terminei a faculdade, mas em algum lugar eu achava que aquilo ainda continuava fazendo sentido. Eu não sabia exatamente o quê. Mas hoje faz muito sentido, porque eu tenho muita bagagem para poder contribuir com negócios que estão começando, porque eu passei pela jornada mais desafiadora possível, que era, eu não tenho dinheiro, eu preciso pagar minha faculdade, como é que eu faço?
E aí eu passei por todos os estágios até construir uma empresa, que hoje é a Renova Eletro, que está em estados diferentes, que tem tributação completamente diferente, não é MEI, não é Simples Nacional, é regime normal. Então hoje eu vejo que o propósito disso tudo que eu vivenciei, que era mais ou menos assim, não vendo um produto que eu gosto e tal, o propósito era esse, poder aprender com a minha jornada e contribuir com outras pessoas. E é o que normalmente a gente costuma conversar aqui, né, no backstage. Como que as coisas funcionam por trás dessa construção. Eu acho que isso é muito legal, porque várias histórias a gente já ouviu aqui de diversas formas diferentes, mas assim, a construção. E uma outra coisa é justamente você aproveitar todo o percurso, porque em algum momento aquilo vai ser útil. Em algum momento você vendia produto que você não gostava, você fazia a dança, e eu tenho certeza que daqui a pouco de repente já é essa veia artística, já é uma maneira de você descansar um pouco a cabeça quando você está nisso. Então, assim, é muito, e é uma coisa que eu valorizo demais. É a gente olhar por trás das coisas, como que as pessoas construíram aquilo, e também como que você aproveitou aquele momento, né? E com certeza ajuda como empresária, né? Toda essa jornada, até a dança, né? Porque me ensinou muito sobre disciplina, né? Me ajudou quando eu dava aula de liderar, porque eu liderava uma turma, eu construía a aula para entregar ali. Então tudo isso se conecta mesmo, vai contribuindo para quem somos, né? E a gente, inclusive, passa por aquilo para saber que é aquilo que a gente não quer. Né? É isso. Que é aquilo, né? Tem gente que vai sair da escola e já vai empreender. Putz, pode ser, mas você também pode experimentar ser empregado, né? Trabalhar no CLT para ver o que é. Que era muito o que minha mãe falava na época. Porque ela falava assim, eu não gostava de... Ó, vou me expor, hein? Eu era muito mandona quando eu era criança. Era? Pô, Aí, ó, ela era, viu, Rafael? Mandona. é assim, terrível. Inclusive, hoje eu vejo meus vídeos de infância e eu tenho vergonha. Sim, vergonha de como eu tratava minhas primas. Porque eu era muito mandona. E aí, por ter esse perfil, eu achava que eu tinha que ser mesmo empreendedora, né? Mas a minha mãe falava assim, Fê, como é que você sabe, né? E minha mãe sempre com muita razão, até com a dança, né? Como é que você sabe que você quer ser empreendedora, né? E aí, experimentar trabalhar numa outra empresa também contribuiu para eu ser uma líder melhor. Porque eu experimentei estar numa posição de ser liderada, né? Uhum. Então, com certeza, assim, experimentar coisas para saber se você gosta ou não é muito importante nesse sentido, né? Pra carreira e tal. Muito legal essas histórias assim. Mas Ótimo. eu era mandona, não sou Não, mais. tá bom, tá bom. Ô Fê, e aí o que acontece? Aí a gente vem para hoje, novamente, aí, o que você está aí bolando ultimamente. Então aí você vende, renova café, Vendi a empresa, a outras empresa, pessoas tocam a empresa outras hoje. pessoas você vendeu a operação, né? Fez um IPO aí, depois botou uma grana no bolso. E aí a Renova Eletro, você continua com a Renova Eletro, você sai também dessa operação? Uma das movimentações que eu sempre busquei, e aí outra parte de me conhecer também, que é o processo que eu tô vivenciando agora, é que eu gosto de ter mais essa liberdade, né? Até a Renova Eletro tinha galpão próprio e eu não me sentia feliz de todo dia ir pro galpão. E aí foi quando eu terceirizei, porque eu queria ter liberdade para atuar de onde eu tivesse. Então, o que eu estava buscando com a Renova? Construir uma empresa que pudesse fazer as coisas sem depender de mim ou da minha liderança. Tá. Então, toda a construção de 4 anos, né, da empresa, desde 2021, foi sendo desenhada para que isso acontecesse. Então, uma empresa enxuta, potente e que não fosse dependente de uma única pessoa. Qualquer pessoa que entrasse ali para liderar, conseguiria O dar... que o bom empreendedor tem que fazer com as suas E empresas. que foi um desafio, não vou falar que foi fácil não, porque para quem começa sozinho, tudo sou eu que faço, do meu jeito, né? Então, esse desapego
teve um esforço mesmo, né? Mas eu tinha um desejo muito grande de poder ter liberdade para isso. E eu vivi muito tempo presa ali na operação, que é natural, né? A gente tá num mercado até que novo, então você não tem muitas pessoas... O mercado de trabalho não é muito... Como é que fala? Não é muito experiente, você não encontra muitas pessoas no mercado que sabem atuar nessas frentes. Então eu acabei treinando pessoas dentro de casa mesmo, eu contratava pessoas bem crus e treinava, então eu tive um esforço maior para isso acontecer, mas sempre buscando em como é que eu consigo mapear esses processos, estruturar a empresa para que ela não dependa de mim. E aí ano passado eu dei uma acelerada nisso e saí da operação da Renova. Então tem um time lá que acontece sem depender de ninguém, porque os fluxos estão muito bem estruturados. Tem uma liderança que é meu sócio, que é meu pai. Então, ele continua, ele assumiu o papel que eu tinha ali na gestão comercial, né, de processos e logística, que era onde eu atuava. Mas quase como um CEO, né, que a gente olha nesse sentido. E aí, o time acontece lá. E aí, onde eu atuo hoje na Renova? Eu continuo como sócia, mas eu tô mais como um conselho. Quando eles precisam de mim, eles me acionam. A gente tem algumas agendas quando precisa, né? Mas eu não tô mais ali na operação. O que eu tô fazendo hoje é o que eu descobri que eu gosto muito de fazer, que eu fui descobrindo ao longo da jornada, que é dedicar meu tempo também para a construção de outros negócios. Que se a gente for parar para olhar, foi o que eu fiz com a Renova Café e vendi. Foi o que eu fiz com a Renova Eletro e continuo ali, presente, mas um pouco mais distante. E é o que eu faço com todos os meus mentorados, né? Então, eu nunca deixei de atender outras empresas. E eu contribuo para essa organização deles que proporciona a escala, né? Então hoje você dá mentoria para empresas que estão no online para poder criar essa estrutura de forma mais Isso. produtiva. O que eu mais vejo são os empresários que estão muito atolados na operação, né? Então, acorda super cedo, vai dormir super tarde, não come direito, né? Não tem horário para almoçar. Gente, que loucura, né? A gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa mente, pra gente ser melhores empresários. Então, a minha missão tá aí, né? Entender que você pode ser empresário e pode ter uma empresa leve, que flua mesmo no mercado digital, que é super acelerado. Que tem horários muito bem definidos para quem vende marketplace, horário de corte, horário de envio. A gente consegue estruturar uma rotina para que a gente tenha uma rotina nossa de leveza. E não que fica perdendo cabelo, que fica com dor no peito, que acha que vai ter um infarto. Acontece mesmo. Eu trabalhava, quando estava ainda descobrindo essa jornada, 15 horas por dia, né? A gente viu no começo aqui minha jornada, eu acordava às 5 horas da manhã, enfim, não tinha muito o que fazer. Sim. E eu era mais jovem, tinha, sei lá, tava descobrindo a vida, sei lá. Como ela é Não, agora para velha. com isso. Mas acho que é isso, assim, né? Dá pra você ter uma empresa mais fluida, mais leve, se você souber estruturar ela certinho. Legal. Então, além da mentoria que você dá para essas empresas, ou seja, você faz um processo de acompanhar mesmo e pegar toda a operação dela ali que está, vamos dizer assim, Um caos, bagunçado. um caos mesmo, né? Tá mesmo, mas Uma porcaria. É. E aí você vem trabalhando com eles para deixar ela pronta para poder escalar e É crescer. isso. E além das mentorias, você faz outra coisa? Está fazendo o quê? Dá Apresento- aula, vai viajar, Eu apresentando o programa. tô na quinta-feira, né? Gravação, estreia dos programas do Tração Digital. A gente lançou recentemente um curso de implantação de RP, que é um dos pilares da gestão para você poder potencializar e escalar a sua operação, para te dar mais autonomia. Um dos outros pontos que eu acho muito importante também para o empresário que tem essa necessidade, quer ter a rotina leve, de mais liberdade, você precisa ter um sistema de gestão e você precisa ter uma proporcionar autonomia para o seu Sim. time. Porque se você não dá autonomia, eles vão ficar sempre muito dependentes de você. Só que para a gente dar autonomia, a gente precisa ter algumas coisas da empresa controladas. Porque como eu vou dar autonomia se eu não consigo medir e olhar se tá dando certo? Um exemplo muito fácil de entender sobre isso é aplicar promoção nos anúncios. Normalmente eu vejo os empresários não conseguem delegar isso. Porque o marketplace hoje tá melhorando, né? Mas ele dificulta muito a gente enxergar quanto é que tá sobrando. Tem muitas coisas, né? Comissão, frete, aí tem promoção, subsídio, enfim. E aí o empresário não consegue delegar a parte de promoção, de otimização ali dessas promoções mesmo, né? Aí ele não consegue viajar porque ele precisa acompanhar a promoção, como é que tá a performance, se precisa ajustar, se não consegue descansar. Porque realmente ele não consegue controlar e medir. Então, se Sim. ele consegue estruturar uma
organização para acompanhamento dessas margens, dessas promoções, da precificação, ele consegue delegar, ensinar alguém para fazer isso e ter um controle. Então, antes da gente dar autonomia para os nossos funcionários, primeiro passo, eu preciso querer dar autonomia. Segundo passo é estruturar. E aí, o terceiro passo é, de fato, dar autonomia para a gente conseguir controlar. Mas isso também não significa microgerenciar o que eles estão fazendo, né? Porque tem muito isso. Tem gente que, beleza, eu vou delegar, mas assim, todo dia eu vou ficar, e aí? E aí? Você já fez? Sim, sim. Como é que tá isso? Não, você precisa também construir e dar responsabilidade, confiar nas pessoas que trabalham com você. Até porque você tem que desocupar sua mente para ficar mais no estratégico, né? Total. Então, se você, beleza, organizei, mas eu fico ali em cima, eu praticamente só fico vigiando o operacional. É isso. E aí o que a gente vê muito, que a gente até comentou agora há pouco de o empresário que fica ali apegado, né? Ele não quer largar. Ele não quer largar mesmo, eu quero ficar ali na operação. Só que enquanto ele tá ali preso na operação, quem que tá olhando pro estratégico do negócio para levar a empresa pro próximo nível, enfim, para as próximas ajustes? Então, se você tá gastando muito de imposto, por exemplo, quando que você vai sentar com o seu contador para entender se você tá no regime tributário correto? Uhum. Então, você precisa ter espaço na sua agenda. E uma outra coisa também que eu vivenciei nesse sentido e que eu tive que trabalhar muito interno, é que eu não enxergava aquele ou tempo mais ocioso ou tempo olhando e analisando como trabalho. Não tô trabalhando. Ou meus funcionários vão achar que eu não tô trabalhando. Uma cobrança. Interna, né? Então, pode ser que alguém esteja vivenciando isso, né? Putz, eu tenho que ficar ali na operação porque o trabalho braçal mostra que eu tô trabalhando. E, na verdade, trabalhar estratégico é muito mais desafiador. Exige muito mais capacidade, muito mais estudo, muito mais conexão de pontos do que a operação que é simplesmente operar, né? Seguir processos. Estratégico não é processo, né? É análise puramente, enfim, próximos passos, é arriscar. Pois eu vou por esse lado, mas se não der certo eu vou testar pro outro. Então é trabalho também. E eu passei por esse tempo de entender que, tudo bem, eu saí da operação, talvez durante o dia eu não esteja trabalhando, mas de noite, talvez quando eu volte pra casa, eu vou ter que trabalhar. Porque durante a tarde eu fui fazer a unha, porque era o horário que eu tinha, porque amanhã eu tenho uma gravação, sabe? Sei. Então, é umas cobranças que a gente tem que quebrar, né? E eu vejo alguns empresários também vivenciando isso, e a gente tem que parar com isso. E faz sentido, ainda faz mais sentido a questão de você implementar, por exemplo, um RP, que ali você tem as informações e ali você cria métricas, É né? isso. Você consegue E acompanhar. as métricas tá ali. Tá aqui, ó. Isso aqui que a gente precisa atingir, isso aqui que a gente precisa diminuir, isso aqui tá aqui, isso aqui tá aqui. É isso. É isso aqui. Né? Então, assim, faz muito sentido, né? Tipo assim, a gente tá atingindo, então beleza, então tá feito o negócio, né? Então vamos pensar em escalar, e aí a gente vai para um próximo nível, legal. Muito legal isso aí. E aí, de novo, dando aquele Eu também 360. abri um monte de buraco, né, no meio do começo da conversa. E como que fica, por exemplo, a sua vida pessoal, Fê? Porque assim, provavelmente você tem hoje, não sei se você hoje está fazendo algum outro curso, uma pós ou coisa assim, mas você já conseguiu atingir essa liberdade? Como que tá isso? Como que fica a relação hoje? Tem tempo com a família, com os pais e namorado? Né? Porque dá para entender que você vem com uma construção, você está se construindo muita coisa, está fazendo muita coisa. Como que fica equilibrar isso assim? Dá para equilibrar já ou tá naquela pegada ainda de 5 da manhã à meia-noite? Eu tenho testado, assim, por muito tempo eu trabalhei muito, né, umas 15 horas por dia eu trabalhava, e aí isso vai gerando, pelo menos pra mim, o meu corpo ia sentindo uma ansiedade, né? Chegava final de semana, às vezes, eu falava, e às vezes final de semana eu tava trabalhando, sentia um negócio, às vezes vontade de chorar, um desespero, e eu não sabia exatamente o quê. Porque a gente que tá na rotina maluca, quando dá essas crises, a gente não percebe que é a nossa rotina maluca que tá gerando essas crises, né? Mas aí, quando eu tomei conta disso, eu falei, chega, não dá. Eu preciso realmente modelar isso daí. Foi quando eu percebi que eu queria uma empresa mais leve, né? Enfim. E aí, hoje, com essa movimentação de eu sair da operação, atuar mais como um conselho ali da Renova e abrir essa empresa de educação, que é onde eu tô atuando com as mentorias, com os cursos,
tá me possibilitando aprender algumas coisas diferentes, novas, né? Então é um modelo de negócio completamente diferente. Então eu tô tendo que estudar sobre isso, construção desses produtos, empacotar melhor o conhecimento para entregar ainda melhor para os meus alunos, para os meus clientes, para as empresas. Então eu tô num momento muito de estudo mesmo e de teste. Mas a minha rotina pessoal, o que eu aprendi nessa jornada de muito trabalho é que não vale muito a pena, sabe? Então, mesmo com esse novo negócio, que eu tô aprendendo como é que ele funciona, eu tenho tentado manter a minha rotina mais leve, mais saudável, mantendo tempo de qualidade com família. E o trabalho, ele precisa acontecer, porque a gente precisa gerar faturamento, precisa estruturar, principalmente essa operação de educação que é nova. Mas eu tô tentando não abrir mão de alguns momentos. Então, por exemplo, hoje, antes de chegar aqui, eu dei uma mentoria, né? Mas de manhã, eu tava com a minha avó. Então, ela me perguntou se eu podia levar ela no médico. E aí eu falei, claro. E aí a gente saiu de manhã, eu levei ela no médico. Não levei computador. Nunca, né? Alguns anos atrás, como que eu ia sair de casa sem computador? Porque às vezes, assim, eu levava minha avó, mas eu abria aqui o computador e ficava. E isso faz mal pra mim, pra minha relação com a minha avó, que é vó, né? E, enfim. E aí eu passei o dia com ela, a gente foi almoçar num restaurante legal. E aí depois eu vim pra cá. E aí esses momentos não tem o que paga, sabe? Assim, eu vou passar o dia inteiro trabalhando e evitar. Quando que eu vou poder ter isso, né? Quanto tempo minha avó tá, enfim. E então eu tô tentando evitar esse tipo de loucura que eu vivenciei. Então hoje a minha rotina, eu tenho tentado acordar cedo, devagar, tomar café da manhã com calma, porque eu percebi que quando eu faço isso, o meu dia rende muito mais. Então se eu acordo acelerada, eu posso trabalhar 10 horas e ter feito 2 tarefas. Se eu acordo leve, faço exercício de manhã, eu vou trabalhar 10 horas, 8 horas, sei lá, ao mesmo tempo, e vou ter feito muito mais coisa. Ou talvez eu precise trabalhar muito menos, porque eu vou entregar muito mais. Por um simples ajuste que é acordar sem desespero, sem pegar telefone. Então eu tô tentando me policiar para fazer isso. Nesse momento que a empresa ela é nova, nesse sentido, da educação mais focada, tem sido um desafio, porque eu quero pegar o celular. É isso que eu ia te perguntar em sequência, como que tá essa pressão, ou se não é pressão, e como que você administra essa questão de toda assim, eu tô no momento de construir uma carreira, então assim, é, é lógico, eu quero ter uma vida confortável, para isso eu preciso gerar mais faturamento, eu preciso trabalhar mais, mas por outro lado, eu quero ter uma vida mais equilibrada, e você tá justamente, não você, mas muita gente que tá assistindo a gente, tá justamente encaixando isso. Como que você já descobriu alguma coisa, como você já começou a explicar, ou como que você passa isso ainda na sua cabeça? Eu acho que assim, o equilíbrio 100% dos dias é difícil, né? Então, às vezes você vai estar numa semana que tá num lançamento de algum curso que vai desequilibrar. Você vai acordar de manhã pra ver se a empresa vendeu, né? Então, natural. Mas a gente não pode deixar com que isso vire rotina. Pelo menos eu não acredito nisso, porque realmente é aquilo que a gente falou. Se eu acordo acelerada, eu perco muito a minha produtividade no final do dia ali, né? Durante o dia de trabalho. Então, é muito melhor eu me policiar pra acordar mais devagar, fazer as coisas com calma e me dedicar a ter um foco de trabalho que vai me trazer mais retorno, do que eu ficar estendendo e não ter É mais qualidade produtividade. do que quantidade, né? Mas é aquilo, né? Vai ter momentos da rotina, principalmente em construção de negócio e ajustes, que você vai desequilibrar um pouquinho e tá tudo bem, né? O que eu tenho buscado é esse equilíbrio. E a gente até tava falando, você vai me perguntar se eu vou ter que indicar algum livro, que eu já vou pensar aqui, né? Tem um livro que eu li recentemente, que é Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. E ele tem uma pegada da Ayurveda, que é uma medicina que eu gosto muito de entender como é que funciona. Eu sou muito, assim, eu como muitas coisas naturais, né? Sou vegetariana e tal. Então, eu me identifico muito com essas medicinas que são mais ligadas ao corpo como um todo, né? Mental, o corpo, o físico e tal. E aí, esse livro fala muito disso. E aí, ele é exatamente que ensina a gente a ter essa rotina que acorda com leveza, faz exercício, almoça, não precisa comer nada pesado de noite. E aí, quando você vivencia essa rotina por poucos dias, você já vê uma diferença bizarra. Então, de novo, não é 100% você vai conseguir, porque a gente vive num mundo moderno que é acelerado, mas é sempre tentar buscar. Não é engessar, né? Como tudo, assim, a gente não precisa engessar, porque tudo que a gente engessa, a gente acaba se perdendo um pouco, né? Então, é trazer essa leveza, é o que eu tenho buscado, que tem feito sentido,
tô me conectada muito com a yoga, então é o que me traz esse equilíbrio que você comentou, né? Ah, como é que você busca? Putz, a meditação, tirar um tempo pra movimentar meu corpo, que ele é um movimento mais pensado corpo, mente e espírito, assim, né? Tem me deixado mais centrada, num desesperado, nos momentos que você fala, caraca, né? Precisa faturar, precisa ajustar, preciso de gente, mas agora sou só eu, sei lá. Então, acho que é a meditação que me coloca um pouco mais no Sim. centro, sabe? Fê, que legal ouvir você e assim, apesar de você ser nova, assim, tá? Não fica com essa questão toda, não. Já o tanto de coisas que você foi construindo e foi adquirindo com esse pouco tempo, assim, é muito legal, muito inspirador. Eu tenho certeza que vai vir muitos insights legais para as pessoas que estão assistindo a gente. E aí, para a gente já ir pro finalzinho aqui, quais os seus planos agora daqui para frente? O que que tá aí vindo aí na sua cabeça? Boa. A minha grande missão e o que eu mais tenho, assim, tem pegado mesmo no meu coração é contribuir para os negócios serem negócios que sejam negócios de verdade, empresas de verdade, né? Porque assim como eu comecei vendendo no online, eu não era empresária, eu não tinha um negócio. Eu tinha uma coisinha ali que era vender produto online. E para os empresários que querem mesmo ter uma empresa que vende online com potência e estrutura, tem um monte de coisa que precisa ser feita. E aí a minha missão é essa, né? Eu tenho conversado com alguns empresários que é difícil a gente falar de gestão, eles não acreditam muito que a gente precisa organizar para. E aí me dá um negócio assim, eu falo, gente, mas não é possível que você não consegue entender que o que você quer resolver é estruturando. E aí eu acredito que essa minha angústia, esse fervor que surge, é um propósito mesmo, sabe? De realmente ajudar as pessoas a construir empresas como eu fiz com a Renova Elétrica, que pra mim é o maior exemplo, que é uma empresa que continua sem precisar de mim. Então, os meus próximos passos estão guiados nessa missão. Quais produtos exatamente, como que ele vai ser empacotado, ainda estou descobrindo. Mentoria, cursos, se vai ser várias coisas, como é que isso vai acontecer. É um modelo de negócio completamente diferente do que eu vinha atuando. Mas eu tô animada para ver como que isso vai funcionar. Porque Ai, que realmente eu vejo legal. os resultados acontecendo com os meus clientes, meus alunos, e aí eu fico feliz, sabe, com isso. Então, o produto vai vir, vai Vai modelar, vindo. vai. Hoje, o que tá aí, vamos dizer assim, o que já tá no mercado rodando é as suas mentorias, né? Que se alguém te procurar, você já tem isso para oferecer. Você acabou de lançar, né, um Curso, curso online sobre o RP, o List, né? isso. Que mais que tá no mercado aí? E aí tem o Tração Digital, que é o conteúdo O gratuito no Tração YouTube. Digital, que gera bastante conteúdo. E eu tenho também um grupo no WhatsApp, que é o Conexão Empreendedora, que eu também compartilho alguns insights pra galera. Nossa, eu acho que isso vem da dança também, esse movimento todo. E recentemente eu abri um clube do livro para mulheres também, pra gente se Legal. fortalecer e aprender sobre empreendedorismo, sobre liderança, muitas coisas que a gente precisa aprender e que são desafios muitas vezes mais femininos, né? Então é a minha parte ali de poder contribuir, acolher mais mulheres empreendedoras. Legal. Agora vamos falar então como que o pessoal encontra você ou participa disso tudo, ou te contrata para ser a mentora, ou como que faz para comprar o seu curso para poder profissionalizar. Eu não sei se suas duas comunidades elas já estão abertas assim totalmente ou não, mas o que tiver aí, como é que a gente te encontra? Acho que o canal mais fácil de me encontrar é no Instagram, que é @feferfila, lá vai ter tudo. Então você vai clicar no link da minha bio, vai ter lá o curso do RP, que você pode estar na lista de espera, porque ele abre algumas vezes no ano para a gente poder atuar bem próximo dos alunos e contribuir mesmo para essa implementação, que ela aconteça e que não seja abandonada no meio do caminho. O grupo de WhatsApp tá ali também. O Clube do Livro não tá aberto para todo mundo, mas me chama no direct que a gente vê se dá para colocar você para dentro. Mas o Instagram vai ser mais fácil, que é @feferfila. Legal. E o Tração Digital, YouTube, facinho de me encontrar lá, né? Né? Não é? Tá bom, Fê. Obrigado mais uma vez por você ter aceitado. Foi muito legal ouvir você. E Eu que vai arrebentar. agradeço. Eu que agradeço, conta comigo. Adorei o papo, muito legal. Bom demais, viu? Ó, e pra você que ficou até agora ouvindo essa história maravilhosa, eu vou lembrar você de novo. Não se esqueça de se inscrever aqui na G Prime TV BR no YouTube, no Instagram
gprime.tv, ok? E também no nosso canal aqui do Backstage, no YouTube e também no Instagram, além do Tração Digital, tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez e a gente volta semana que vem com mais um episódio inédito. Até mais!